Boa noite a todos. Que a paz do Mestre permaneça em nossos corações e possamos abrir o nosso coração, a nossa mente para a compreensão da mensagem do Evangelho da noite, que nos traz aqui uma grande reflexão. E pelas leituras, pelo menos para mim, eu vejo que está levando muito no direcionamento do que a gente plantar, a gente vai colher. Conforme na mensagem que a Bia leu do livro Palavras de Vida Eterna, acho que é bem clara a chamada de atenção ali, né? Presta atenção no que você está plantando, porque é isto que você vai colher. No comentário, um pouquinho antes do Rogério, sobre o livro No Teu Lar, se não me engano, Teu Lar, né? Trazendo a questão das pequenas gentilezas dentro do ambiente doméstico. E aí eu me lembrei, quando ele estava lendo, uma vez, estava com uma visita em casa, e a visita derrubou um copo de refrigerante. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, mas sujou. Nada que uma máquina de lavar roupa não resolva. Limpamos ali a situação, tudo bem. Passou algum tempinho, a minha filha, depois de alguns dias, né, a minha filha derrubou o copo. Aí ela viu no meu olhar, né, a insatisfação daquele gesto, sem querer. Lívia, como é que você faz isso? Mas por quê? Pro fulano que estava aqui em casa, você não falou nada, falou que não tinha problema, e para mim tem problema. Aí, infelizmente, eu tive que enfiar a viola no saco, né, como se diz, e falar, não tem problema, Lívia, nada que uma máquina de lavar roupa não resolva, né? E essa mensagem, acho que me remeteu muito a isso aí, né? A gentileza que nós depositamos nas pessoas de fora da nossa casa, às vezes é muito maior para com aqueles que nós devemos ter uma gentileza maior. E a chamada de atenção de Emmanuel, para mim, é muito grande também. Porque o que eu estou plantando ali dentro de casa é o que eu vou colher também. Não é só a semeadura fora, no trabalho, na via pública, é dentro de casa também. Então, que a gente possa prestar atenção nessas observações que as mensagens nos trazem, para que a gente não vacile e coloque boas sementes no nosso plantio. O Júlio também, na prece inicial, falou da semente do nosso coração, né? Então, que essas boas sementes estejam constantes no nosso ato de plantar, porque são elas que nós iremos colher. Qual sofrimento, de tristeza, de amargura não nos será? Nós não teremos quando nos depararmos com esses plantios talvez não tão satisfatórios, não tão felizes, e muitas das vezes nós fazemos. E se a gente for pensar, né, a natureza, ela constantemente nos fala, nos mostra isso, né? Constantemente ela nos mostra o que Jesus nos falou. Jesus falou da semeadura e da colheita. A natureza nos mostra isso diariamente. Se aquilo que a gente planta é aquilo que nós vamos colher. Hoje, nas leis da ciência, nós temos ali a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que Jesus já nos deixou. Só que a gente gosta de complicar, gosta de enfeitar, e às vezes a gente se perde nisso tudo. É tudo tão simples. É só a gente buscar a vivência do amor em todos os lugares, e também dentro da nossa casa. Não podemos esquecer. Muitas das vezes, esquecemos lá. Às vezes, quando alguém fora de casa nos faz algo, a gente morde a língua, né? Para não falar nada. Mas dentro de casa, a gente não perde a oportunidade de mostrar o que nós somos. Então, que nós possamos refletir para fazermos diferente, principalmente dentro de casa, mas também não esquecermos daí de fazermos fora de casa. Sempre lembrando que o que nós estamos plantando é o que nós vamos colher. Na mensagem que o Sr. João leu aqui, né, do Livro dos Espíritos, eu não sei, pelo menos para mim também, está muito essa questão da semeadura e da colheita. Quando o Espírito traz aqui, ó, cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Ou seja, o que é essa felicidade ou infelicidade que ele está colocando?
aquilo que cada um de nós estamos plantando. Então nós seremos mais felizes ou menos felizes, iremos para um lugar mais feliz ou menos feliz, segundo o que nós carregarmos no nosso coração, os nossos sentimentos. O evangelho da noite, né? Moral estranha. É um mix de mensagens hoje, né, que nos faz refletir, mas se a gente pensar, tudo converge para a mesma questão, o amor. Tudo converge para a mesma questão, que é o amor. Então Jesus, dentro da sua bondade, do seu amor, daquilo que ele nos deixou, algumas palavras, realmente é estranho a gente ouvir da boca dele, conforme está nos registros dos evangelhos, né? E aí, cabe a nós o quê? A reflexão, cabe a nós a interpretação. E Kardec nos traz aqui uma grande ajuda, quando ele fala para nós a questão das traduções, que os evangelhos não foram escritos enquanto Jesus estava aqui conosco, foram escritos depois. Então, muitas das coisas não, né? Tudo foi escrito do que eles lembravam. E antigamente, não é que nem hoje, né? Que faz um livro, imprime, então publica lá 100 mil livros. Não, era tudo copiado à mão. Eu fico pensando, né? Eu estou copiando lá, começa a cansar o braço. Será que eu já não coloquei alguma palavrinha a menos ali? Algum sentido diferente? E isso vai se replicando, se replicando. Então, Kardec ele nos deixa aqui um grande esclarecimento, né? Que tenhamos esse cuidado, essa atenção, para não sermos injustos, porque a obra de Jesus, ela, assim, desconstrói toda essa narrativa que os ateus, aquelas pessoas contrárias, né, a Jesus, que querem colocar ele numa cilada, se apegam a essas moral estranha para falar, tá vendo? Como que ele fala para amar mais a ele do que ao pai, à mãe, ao filho. Então as pessoas que se apegam a esses detalhes são pessoas aí que usam de uma artimanha para desconstruir o que Jesus nos deixou. Só que ninguém pode desconstruir o verdadeiro sentido dele, que é o amor. Ele amou a todos nós e nos ama a todos nós. Ele é o exemplo vivo do amor na terra. Tanto que tem uma mensagem do Evangelho que diz que quando ele pronunciou a palavra amor, a terra estremeceu. Eu fico imaginando, né, a força dessa pronúncia pela boca de Jesus. O sentimento que ele não vibrou naquele momento. A gente não consegue entender isso. Eu, pelo menos, não. E dentro dessa falta de entendimento, aí a gente fica criando essas situações embaraçosas, querendo desconstruir, querendo criar complicações, tudo para justificar o quê? A nossa falta de amor. A nossa falta de se esforçar em amar. A nossa falta de vontade em querer fazer diferente, em querer seguir a mensagem de Jesus. Porque é fácil amar a todos? É um desafio, né? A gente não pode falar que é difícil, né? É desafio. É difícil é aquilo que a gente não consegue na maioria das vezes. Mas quando a gente coloca que é um desafio amar a todos, eu não sei vocês, né? Mas assim eu penso, quando eu pego num sentido assim, nossa, isso é difícil. Quando eu falo difícil, já até dá vontade de sentar, né? Não dá nem vontade de querer fazer, nem de tentar fazer. É difícil. Agora, quando eu falo que é algo que me desafia, parece que me impulsiona. Não, eu tenho que conseguir. Como assim? Não vou conseguir, né? Lógico que eu vou. Então, nós temos que olhar isso tudo, esse convite de Jesus, que nos desafia a amar a todos. É um desafio. Porque o nosso coração ainda não tem esse sentimento puro. Mas a chama, Deus deixou aqui. Ele colocou para nós essa chama. Cabe a nós o que agora? Desafiarmos a nossa vaidade, o nosso egoísmo, os nossos milindres e começarmos a vivenciar o amor. Então, que nessa noite a gente possa refletir no amor de Jesus para com todos nós. Tudo que ele passou, tudo o que ele passou para deixar o exemplo do amor para nós aqui. Eu fico pensando que às vezes eu assisto aquela série The Chosen, né? Vendo o que ele passa ali.
Olha que é um filme, não foi nem a realidade, né? Eu fico imaginando na realidade, deve ser muito mais potencializada a dificuldade que ele passou. Mas o que ele passou para deixar um simples ensinamento do amor, acho que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, né, para que a gente possa vir a colher esses bons frutos. Porque, conforme também há no Evangelho uma mensagem, o verdadeiro espírita não é aquele perfeito, mas aquele que faz de tudo para dominar as suas más tendências. Porque sabemos, né, os espíritos sabem, Jesus sabe, que nós ainda não vamos conseguir ser perfeitos. Mas o esforço sincero da nossa parte em amar, em buscar essa vivência, é isso que vai contar para nós. Porque nós iremos falhar ainda. Mas o esforço, isso nós conseguimos. Se nós quisermos, o esforço nós temos. É vontade, né? Então, vontade em plantar algo bom para essa colheita futura. Muita paz a todos.